Fala galera, aqui quem está falando é o professor Felipe Nascimento e a aula de hoje não é sobre história, a nossa aula de hoje é sobre filosofia. Estaremos falando sobre John Locke, né? Filósofo moderno, filósofo aí britânico que viveu no período de 1632 a 1704, né? John Locke, ele viveu em um contexto político bastante conturbado, né? Ele viveu aí no período da Revolução Puritana. John Locke, ele é considerado o pai do liberalismo e do iluminismo, né? Para você que quer entender o iluminismo, você tem que aprender sobre John Locke, né? Então, ali naquele contexto de disputa entre monarquistas, né, absolutistas, e o parlamento ali composto pelos burgueses, nós vimos na nossa aula passada que Thomas Hobbes ele apoiava ali os monarquistas absolutistas, né? E só que John Locke ele vai apoiar a burguesia, né? John Locke vem aí com toda a base teórica aí para os burgueses. Então vamos lá. Vamos falar sobre a sua filosofia política. Bem, ali naquele contexto, né, ali da formação dos estados modernos, da formação dos estados nacionais, aí juntamente se formando ali os reis absolutistas, né, reis com poderes inquestionáveis. Nós podemos nos lembrar aí do rei Luís XIV, né, da famosa frase Lestat moi. Então, o poder todo centralizado em uma pessoa, né, o Estado ele é personificado no rei. E nesse contexto em que o rei detém todo o poder, né, John Locke ele vai surgir com a sua filosofia política. É o famoso direito natural, ou jus naturale, né? Em meio a esse contexto em que o Estado é o rei, né? John Locke ele vai falar no seu direito natural aí que todos os seres humanos possuem direitos naturais inalienáveis, né? Todo ser humano já nasce com direito à vida, já nasce com direito à liberdade e já nasce tendo o direito de adquirir uma propriedade, né? Ele não nasce com o direito de já ter uma propriedade, não. O ser humano ele nasce com o direito de adquirir uma propriedade e ninguém pode mexer, ninguém pode tocar nessa propriedade. Então, quando John Locke ele vem com o jus naturale, isso soa como uma crítica aos reis absolutistas. Porque pensa só, um rei mandão, um rei absolutista mandão, ele poderia te acusar de traição, o teu julgamento já era o veredito, né? E a sua propriedade o rei confiscava. Então, quando ele vem dizer que todo ser humano tem direito à vida, e que isso é um direito inalienável que ninguém pode tirar, então ele está criticando o rei, né? Ele está tirando o poder do rei. Quando ele diz que todo ser humano tem direito a adquirir uma propriedade e ninguém pode mexer, pode tocar, ele está diminuindo o poder do rei, né? Então, por isso que John Locke ele é considerado o pai do liberalismo, né? Aí eu coloquei uma observaçãozinha para você aí, que está assim, observação, o direito à propriedade não é um direito de nascer já tendo uma, mas sim o de adquirir e ninguém poder tirar, né? Não se esqueça disso. Vamos lá. John Locke também é um filósofo contratualista, né? Ele é um filósofo empirista e contratualista. Então vamos falar aqui sobre o contrato social segundo John Locke. John Locke ele vai citar ali o estado de natureza, né? Esse estado de natureza, para você que não sabe, é um momento em que o ser humano vive, do qual há a ausência de leis. Então, nesse estado de natureza aí,
Não sei se você se lembra sobre Thomas Hobbes, né? Que ele vai dizer que o homem está em constante conflito, daí a necessidade de um governante para impor as leis, né? Aí entra a questão do rei absolutista, nós já vimos na nossa aula anterior. Mas o que John Locke pensava sobre esse estado de natureza, né? Nesse momento em que há a ausência de leis? John Locke ele vai afirmar que é possível viver de forma pacífica. Bastante contrário aí o que Thomas Hobbes diz, né? Que o homem ele não tem noção do que é certo e o que é errado, e ele vive para satisfazer o seu desejo, a sua ânsia de poder. Então, o homem ele é profundamente insocial e ele vai se autodestruir na busca pela satisfação desse desejo, né? Só que John Locke ele vai afirmar que é sim possível viver de forma pacífica, mas não são garantidos os direitos naturais, né? Esse direito à vida, à propriedade e à liberdade. Ele vai dizer que o ser humano pode viver? Pode, tranquilo, né? De boa, mas que não são garantidos esses direitos aí, né? O direito natural, o jus natural, desculpe aqui. Então, como não são garantidos esses direitos naturais, aí vem a escolha de um governante, né, para poder impor essas leis. E a escolha de governante. E para John Locke, a melhor forma de governo, no caso, seria uma democracia representativa, né? Para Thomas Hobbes, na nossa aula passada, nós vimos que ele fala que a melhor forma de governo seria uma monarquia absolutista. Por quê? Porque esse rei, uma única pessoa no controle, seria muito mais fácil para ele manter a estabilidade, a ordem política e social, né? Só que John Locke ele vai dizer que a melhor forma de governo é uma democracia representativa, né? Presta bem atenção. John Locke, ele é um filósofo contratualista, né? Mas não é bem um contrato social, mas sim uma escolha, que no final das contas, né, acaba por ser um contrato, né? Olha aí, o que John Locke falava sobre a questão da religião? Eu já te falei que John Locke ele era o pai ele é considerado o pai do liberalismo, né? E pai do iluminismo. John Locke ele prega a liberdade, né, em todos os sentidos. Então, na religião, ele defendia a tolerância religiosa. Mas, professor, qual era o contexto em que ele estava vivendo? Ele estava vivendo um contexto do qual nós temos um rei absolutista lá na Inglaterra. Esse rei, ele tinha uma religião oficial do Estado, né, que era o anglicanismo. Então o rei tentava impor a religião anglicana sobre todas as outras, sobre os puritanos, os puritanos calvinistas e sobre os católicos, né, gente? Então, John Locke, ele defendia a tolerância religiosa. E sobre o trabalho, o que John Locke pensava? Olha, John Locke ele defendia o trabalho infantil, né? Por famílias que não tinham condições de se sustentar. Só lembrando aqui, só dando um pontinho para você aí, que cuidado para você não cometer um anacronismo, né, de tentar entender John Locke com o nosso pensamento. Uma criança trabalhando hoje? Não, cuidado. Todo homem ele é contemporâneo ao seu tempo, ele é um fruto do meio, né? Então, John Locke ele é fruto daquele momento ali em que a Inglaterra, a burguesia estava florescendo, né? A indústria lá estava começando a dar os primeiros passos. Então, ele vai defender o trabalho infantil, mas por famílias que não têm condições de se sustentar, né? Então, o garoto iria trabalhar para contribuir para o sustento da sua família. Também ele defendia a escravidão, mas muito cuidado aí.
essa escravidão que ele defendia era mais como um contrato de servidão. Como assim, professor? Olha, em caso de guerra, né, o derrotado, ao invés de morrer, ele aceita um tratado de servidão. Ele aceita servir aquela pessoa, né, ou por um determinado momento, ou pela vida toda. Então ele defendia a escravidão nesse sentido. Muito cuidado. Não é bem um processo de escravidão enquanto fonte econômica, né? Muito diferente ali da Grécia e Roma antiga, né? Do qual o modo de produção é a escravidão, né? A escravidão é a base da economia. Não, ele não defende isso. Ele defende mais como um contrato de servidão. Tranquilo? Vamos lá. Professor, nós vimos sobre a filosofia política, nós vimos sobre a religião, nós vimos sobre a educação, desculpe, nós vimos sobre a religião, nós vimos sobre o trabalho, né? E agora nós vamos falar sobre a questão da epistemologia, né? Professor, o que é a epistemologia? É o estudo de como se consegue o conhecimento, né? Como que o conhecimento ele é formado. Bem, John Locke ele é um filósofo empirista, ele vai se opor aos racionalistas, né? Lembra que esse contexto aí da modernidade, há uma disputa entre os filósofos empiristas e os filósofos racionalistas, que são aqueles que... essa disputa é o seguinte, como que o conhecimento ele é formado? Ele já é inato ao homem ou ele é adquirido por meio de experiência, né? Nós vimos que René Descartes ele é um filósofo racionalista. John Locke ele já é empirista. Thomas Hobbes também era o quê? Era um filósofo empirista, né? Então, Descartes ele deduz, mas não necessariamente pautado em uma experiência. Né? Para ele, o homem já nasce com todo o conhecimento está aqui e ele vai só passar para o meio empírico. Já o John Locke ele defende a indução à experiência. Como assim, professor? Olha, ele vai falar que o homem, a famosa teoria da tábula rasa, da folha em branco, ele vai dizer que o homem ele é como se fosse uma tábula rasa, uma folha completamente em branco. Olha aqui essa imagem aqui de um homem com um livro em branco, né? Essa imagem explica isso que eu estou falando, deixa explícito isso, né? E ele vai dizer que mediante as experiências, as sensações, essa tábula rasa, essa folha em branco, ela vai se preenchendo, né, por meio das nossas experiências. Então, John Locke ele era um filósofo empirista. Ele defendia que o conhecimento se formava mediante as nossas experiências, né? Então, John Locke ele não aceita a teoria das ideias inatas, dos princípios práticos de uma regra moral que já existe, né? Olha só, por quê? René Descartes ele falava que o homem já nasce com ideias inatas, né? O homem já tem algumas ideias que já nasce com ele. O homem já tem uma regra moral, né? O que o René Descartes fala é muito parecido com o que o apóstolo Paulo fala lá no livro de Romanos, que vai dar origem ali à teologia medieval, né? De que o homem ele já tem uma noção do que é certo e o que é errado, né? Porque o homem já nasce com uma noção de justiça nele. Só que John Locke ele vem dizer completamente, ele vem afirmar de forma completamente diferente, né? Um exemplo aí para que você entenda essa noção de justiça aí. Por que ele nega essas ideias inatas? Por que John Locke ele nega essas ideias que já nascem, essa ideia de que o homem já nasce com ideias? Olha só, porque ele vai dizer que, um exemplo, a noção de justiça, entre o Oriente e o Ocidente é uma noção de justiça
completamente diferente, né? No, no Ocidente, que se alguém é preso, ele vai lá, ele é julgado, ele cumpre pena. No Oriente, em alguns locais, o cara perde a mão, né? Então, segundo a perspectiva filosófica de John Locke, é que compartilhar uma noção de justiça não implica aceitar que esta conduz a ações que são universalmente compartilhadas. Ele quer dizer que essa noção de justiça que cada um tem, segundo John Locke, não aqui o professor Felipe, mas segundo John Locke, ele vai dizer que essa noção de justiça ela é diferente, ela não é universalmente compartilhada. Né? Isso foi o que John Locke falou. Olha só, John Locke também ele vai dizer que todo ser humano tem a capacidade de raciocínio, que são as operações mentais. Mediante aquela experiência, ele vai preenchendo e por meio dessas operações mentais, né, ele vai associando as ideias e daí ele forma conhecimento. E esse conhecimento, ele pode, a partir desse conhecimento gerado, pode ser gerado um outro conhecimento, né? Então, aí está John Locke, né, gente? Espero que você tenha gostado, dá uma curtida aí e grande abraço a todos.